A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 26. Depois de anunciar tantos juízos, agora a Bíblia nos leva para um episódio marcante da vida de Jeremias. Deus ordena que ele vá ao pátio do templo, o lugar mais movimentado de Jerusalém, e pregue exatamente aquilo que o Senhor lhe mandar, sem diminuir uma única palavra, mesmo sabendo que sua vida estaria em perigo. Jeremias capítulo 26 versículo 2. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Assim diz o Senhor: fique no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não omita uma só palavra. Vamos entender um pouco o texto. Que responsabilidade Deus entregou ao profeta? Jeremias não podia mudar a mensagem. Não podia suavizar aquilo que Deus havia dito. Nem podia acrescentar suas próprias opiniões. Sua missão era transmitir fielmente a palavra do Senhor. Vejamos algo profundo. Esse princípio continua válido para todos aqueles que ensinam a Bíblia. Nossa responsabilidade não é adaptar a palavra para agradar as pessoas. Nossa responsabilidade é anunciá-la com amor, com sabedoria, mas também com fidelidade. Porque a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Ela continua sendo eterna. Agora veja algo maravilhoso. Antes de anunciar o juízo, Deus revela mais uma vez seu coração misericordioso. Jeremias capítulo 26 versículo 3. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Talvez eles ouçam e cada um se desvie dos seus maus caminhos. Então eu me arrependerei do mal que estou planejando fazer a eles por causa das suas más obras. Olha a compaixão do Senhor. Mesmo depois de tantos anos de rebeldia, Deus ainda diz: talvez eles ouçam. Isso mostra que o desejo do Senhor nunca foi destruir Jerusalém. Seu desejo sempre foi salvar. Vejamos algo profundo. Toda advertência de Deus nasce do seu amor. Quando um pai corrige um filho, seu objetivo não é machucar, é proteger. Assim também Deus, quando ele confronta o pecado, está oferecendo um caminho de vida. Agora, infelizmente, a reação do povo foi muito dura. Os sacerdotes, os profetas e várias autoridades decidiram que Jeremias deveria morrer, porque sua mensagem incomodava. Jeremias capítulo 26 versículo 8. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Quando Jeremias terminou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado que falasse a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo agarraram-no e disseram: você tem que morrer. Que situação difícil! Jeremias estava sendo perseguido, não porque havia cometido algum crime, mas porque permaneceu fiel à verdade. Vejamos algo profundo. Ao longo da história, os servos de Deus muitas vezes foram rejeitados exatamente por anunciarem a verdade. Foi assim com Jeremias. Foi assim com vários profetas. Foi assim com os apóstolos. E o próprio Jesus declarou que seus discípulos também enfrentariam oposição. Isso nos ensina que fidelidade nem sempre será acompanhada de aplausos, mas sempre será acompanhada pela aprovação de Deus. Agora veja a resposta de Jeremias. Jeremias capítulo 26 versículo 12 ao 13. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então Jeremias disse a todas as autoridades e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora corrijam os seus caminhos e as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá do mal que anunciou contra vocês. Mesmo diante da ameaça de morte, Jeremias não muda sua mensagem, mas também não responde com ódio. Ele continua oferecendo esperança. Continua chamando ao arrependimento. Vejamos algo profundo. A verdade de Deus nunca deve ser anunciada com arrogância, mas com amor. Nosso objetivo nunca é vencer discussões. É ganhar pessoas para Cristo. Foi exatamente isso que Jesus fez.
Ele confrontava o pecado, mas amava profundamente os pecadores. Olha o centro da mensagem. Deus procura pessoas que permaneçam fiéis, mesmo quando isso custa caro. A fidelidade não é medida quando tudo está fácil. Ela aparece quando permanecer na verdade exige coragem. Talvez hoje você esteja enfrentando críticas por viver sua fé. Talvez algumas pessoas não entendam suas escolhas. Talvez você tenha sido rejeitado por decidir obedecer à palavra. Mas lembre-se, é melhor ser aprovado por Deus do que ser aplaudido pelos homens, e eu te digo algo da parte do Senhor. Deus honra aqueles que permanecem firmes. Assim como protegeu Jeremias no tempo certo, também sustentará todos aqueles que permanecem fiéis ao seu chamado. Nenhuma oposição poderá impedir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Enquanto Ele não concluir sua obra em você, nada poderá frustrar os seus planos. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus lhe dará coragem para permanecer na verdade, sabedoria para falar com amor, e firmeza para nunca negociar os princípios da sua palavra. Que você seja conhecido não por agradar as pessoas, mas por agradar ao Senhor. Receba isso. Permaneça fiel. Pregue a verdade. Viva a verdade. E confie que Deus sempre honra aqueles que o honram. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.